8 Passos para a Felicidade. A maneira budista de amar, por Geshe Kelsang Gyatso. Introdução. Este livro está fundamentado no renomado poema Os 8 Versos do Treino da Mente, Lojong Sigyema em tibetano, escrito pelo Bodhisattva Langritampa, um mestre budista tibetano do século XI. Embora contenha somente 8 estrofes de 4 linhas cada, esse notável texto revela a essência do caminho budista Mahayana à iluminação. Mostra como podemos transformar nossa mente, fazendo evoluir do seu estado atual, confuso e autocentrado, para a sabedoria e a compaixão perfeitas de um Buda. Todo ser vivo tem o potencial para se tornar um Buda, alguém que purificou por completo sua mente de todas as falhas e limitações e aperfeiçoou todas as boas qualidades. Nossa mente é como um céu nublado. Sua essência é clara e pura, mas está encoberta pelas nuvens das delusões. Assim como as mais densas nuvens podem ser dissipadas, também as nossas delusões, até as mais graves, podem ser removidas da nossa mente. Delusões tais como ódio, avareza e ignorância não são uma parte intrínseca da nossa mente. Se aplicarmos os métodos adequados, elas poderão ser completamente eliminadas, e quando isso ocorrer, experienciaremos a suprema felicidade da plena iluminação. Todo mundo quer ser feliz e não deseja sofrer, mas poucas pessoas compreendem quais são as verdadeiras causas da felicidade e do sofrimento. Tendemos a buscar felicidade fora de nós, pensando que se tivéssemos uma boa casa, um bom carro, um bom emprego e bons amigos, seríamos verdadeiramente felizes. Gastamos a maior parte do nosso tempo fazendo ajustes no mundo exterior, tentando moldá-los aos nossos desejos. A vida toda temos tentado nos rodear de pessoas e de objetos que nos façam sentir confortáveis, seguros ou estimulados. E apesar disso, ainda não encontramos felicidade pura e duradoura. Mesmo quando conseguimos satisfazer nossos desejos, eles logo mudam e queremos outra coisa. Talvez encontremos a casa dos nossos sonhos, mas alguns meses mais tarde vamos achar que precisamos de uma cozinha maior, um quarto a mais ou um jardim mais espaçoso e começaremos a pensar em nos mudar. Ou talvez encontremos um companheiro perfeito e apaixonados, decidamos morar juntos. No começo, a pessoa nos parecerá a mais encantadora do mundo, mas não tardará muito para que comecemos a ver falhas nela. Descobrimos que não a amamos mais e logo estaremos à procura de outra que satisfaça nossos desejos. Ao longo da história, os seres humanos têm tentado melhorar sua situação exterior, mas apesar de todos esses esforços, não estamos mais felizes. É verdade que, do ponto de vista do desenvolvimento material, muitos países estão fazendo progressos. A tecnologia vem se tornando cada vez mais sofisticada e o conhecimento mundano aumentou de maneira surpreendente. Conhecemos hoje tantas coisas novas e podemos fazer outras com as quais nem sequer havíamos sonhado. Superficialmente, nosso mundo parece estar melhorando, mas observando mais atentamente, constataremos que também existem problemas nunca vistos anteriormente. Armas aterrorizantes foram inventadas, nosso meio ambiente está sendo envenenado e novas doenças estão surgindo. Até simples prazeres, como comer ou tomar banho de sol, estão se tornando mais perigosos. O resultado dessa busca desenfreada por felicidade em fontes exteriores é que nosso planeta está sendo destruído e nossas vidas estão se tornando cada vez mais complicadas e insatisfatórias. É hora de procurarmos felicidade numa fonte diferente. Felicidade é um estado mental. Sendo assim, a verdadeira fonte de felicidade só pode estar dentro da mente, não em condições exteriores. Se nossa mente for pura e serena, seremos felizes independentemente das nossas circunstâncias exteriores, mas se ela estiver impura e agitada,
nunca seremos verdadeiramente felizes, por mais que tentemos alterar as nossas condições exteriores. Podemos mudar de casa ou de parceiro incontáveis vezes, mas até que mudemos nossa mente agitada e descontente, nunca encontraremos verdadeira felicidade. Se tivéssemos que atravessar um terreno áspero e espinhoso, uma maneira de proteger nossos pés seria cobrir o solo inteiro com couro, mas isso não seria muito prático. Poderíamos obter o mesmo resultado de uma maneira muito mais simples, cobrindo nossos pés. Do mesmo modo, se quisermos nos proteger do sofrimento, ou tentamos mudar o mundo inteiro para que se ajuste aos nossos desejos, ou mudamos nossa mente. O que fizemos até agora foi tentar mudar o mundo, mas é evidente que isso não funcionou. Chegou a hora de mudarmos nossa mente. O primeiro passo para mudar a mente é identificar quais estados mentais produzem felicidade e quais produzem sofrimento. No budismo, estados de mente que conduzem à paz e felicidade são chamados de mentes virtuosas, e aqueles que perturbam nossa paz e nos causam sofrimento são chamados de delusões. Temos muitos diferentes tipos de delusão, como apego desejoso, raiva, inveja, orgulho, avareza e ignorância. Essas delusões são conhecidas como inimigos interiores, porque estão alojadas dentro de nós, destruindo continuamente nossa felicidade. Sua única função é nos causar prejuízo. Delusões são maneiras distorcidas de enxergar a nós mesmos, aos outros e ao mundo que nos rodeia. A maneira como uma mente deludida vê esses fenômenos não corresponde à realidade. A mente deludida de ódio, por exemplo, vê uma outra pessoa como intrinsecamente má, porém não existe alguém intrinsecamente mau. O apego desejoso, por outro lado, vê seu objeto de desejo como intrinsecamente bom e como uma verdadeira fonte de felicidade. Se tivermos um forte anseio de comer chocolate, o chocolate nos parecerá um objeto intrinsecamente agradável. Contudo, quando tivermos comido muito chocolate e começarmos a nos sentir enjoados, ele não nos parecerá tão desejável e talvez nos pareça até repulsivo. Isso mostra que, em si mesmo, o chocolate não é agradável nem repulsivo. É a mente deludida de apego que projeta todos os tipos de qualidades agradáveis nos seus objetos de desejo e depois relaciona-se com eles como se realmente possuíssem tais qualidades. Todas as delusões funcionam dessa maneira, projetando no mundo suas próprias versões distorcidas da realidade, e então relacionando-se com essas projeções como se fossem verdadeiras. Quando nossa mente está sob a influência das delusões, perdemos o contato com a realidade, e num certo sentido é como se estivéssemos alucinando. Uma vez que nossa mente está o tempo todo sob a influência de pelo menos formas mais sutis de delusão, não é de se estranhar que nossa vida esteja repleta de frustração. É como se estivéssemos constantemente perseguindo miragens, para no final nos decepcionar quando elas não produzem a satisfação esperada. A fonte de todas as delusões é uma percepção distorcida, denominada ignorância do autoagarramento, que se agarra aos fenômenos como se fossem inerentemente existentes ou independentemente existentes. Na realidade, todos os fenômenos são surgimentos dependentes, o que significa que sua existência depende inteiramente de outros fenômenos, como suas causas, suas partes e as mentes que os apreendem. Os objetos não existem do seu próprio lado, por sua conta ou por si mesmos. O que eles são depende do modo como são vistos. A não compreensão desse ponto é a fonte de todos os nossos problemas. O tipo de autoagarramento que mais nos prejudica é agarrar-se ao próprio eu como se fosse inerente ou verdadeiramente existente. Instintivamente sentimos que possuímos um eu que é completamente real e objetivo
e que existe de modo independente dos demais fenômenos, inclusive do nosso próprio corpo e mente. Uma das consequências de nos agarrarmos ao nosso eu como se fosse uma entidade independente, separada do mundo e das outras pessoas, é que geramos autoapreço, a mente que considera a própria pessoa como supremamente importante. Porque nos apreciamos tão intensamente, somos seduzidos por pessoas e coisas que achamos atraentes. Queremos nos separar de pessoas e coisas que achamos não atraentes. E não nos interessamos por pessoas e coisas que não achamos nem atraentes nem não atraentes. É desse modo que o apego, a raiva e a indiferença nascem, porque temos uma noção exagerada da nossa própria importância. Sentimos que os interesses dos outros estão em conflito com os nossos. Isso, por sua vez, origina competitividade, inveja, arrogância e falta de consideração pelos outros. Agindo sob a influência destas e de outras delusões, adotamos comportamentos destrutivos, como matar, roubar, ter má conduta sexual, mentir e falar ofensivamente. O resultado dessas ações negativas é sofrimento, tanto para nós como para os outros. Embora nossas delusões estejam profundamente enraizadas, elas não são uma parte intrínseca da nossa mente e por isso certamente podem ser removidas. As delusões não passam de maus hábitos mentais e, como qualquer hábito, podem ser abandonadas. Investindo em esforço sincero e firme para nos familiarizar com estados mentais construtivos, poderemos eliminar até as delusões mais persistentes e substituí-las pelas virtudes que lhes são opostas. Por exemplo, para enfraquecer nossa raiva, podemos nos familiarizar com mentes de paciência e amor. Para enfraquecer nosso apego, podemos treinar anti-apego. E para enfraquecer a inveja, podemos nos regozijar com a boa sorte dos outros. Contudo, para erradicar as delusões completamente, é preciso destruir sua raiz, a mente de autoagarramento. Para tanto, precisamos familiarizar nossa mente com a verdadeira natureza da realidade, ou verdade última. Se destruirmos o autoagarramento, todas as outras delusões cessarão naturalmente, do mesmo modo que as folhas e os galhos de uma árvore morrem quando suas raízes são destruídas. Depois de erradicarmos por completo as nossas delusões, será totalmente impossível experienciarmos estados mentais agitados. Como não teremos mais as causas interiores de sofrimento, as causas exteriores, como doença ou morte, perderão o poder de perturbar nossa mente. Essa cessação permanente da delusão e do sofrimento é conhecida como libertação, ou nirvana em sânscrito. Embora nossa libertação pessoal do sofrimento seja sem dúvida uma aquisição maravilhosa, isso não basta. Não somos indivíduos isolados, mas pertencemos à grande família dos seres vivos. Tudo o que possuímos, tudo o que desfrutamos, todas as nossas oportunidades para o desenvolvimento espiritual e até o nosso próprio corpo provém da bondade dos outros. Iríamos então escapar do sofrimento e abandonar os outros à própria sorte? Isso equivaleria à atitude de um jovem que estivesse preso com seus pais e fugisse deixando-os para trás. Quem admiraria tal pessoa? Não há dúvida de que precisamos nos esforçar para fugir da prisão mental das mentes deludidas, mas nossa meta última deve ser ajudar todos os outros seres a fazerem o mesmo. Assim, a meta final do budismo é a aquisição da plena iluminação, ou budeidade. O termo sânscrito Buda significa o desperto e se refere a alguém que acordou do sono da ignorância e está livre do sonho da aparência equivocada. Já que os seres comuns como nós ainda não acordaram do sono da ignorância, continuam a viver no mundo de sonho das aparências equivocadas e não veem a natureza verdadeira das coisas. Essa é a razão fundamental para estarmos experienciando sofrimento e sermos tão limitados para ajudar os outros. Os Budas,
por terem removido por completo a escuridão da ignorância de suas mentes, alcançaram a sabedoria onisciente e a habilidade ilimitada para ajudar todos os seres vivos. Os Budas possuem uma compaixão ilimitada e abrangente que lhes dá a energia necessária para trabalharem ininterruptamente para o benefício dos outros. Eles compreendem as verdadeiras causas da felicidade e do sofrimento e sabem exatamente como ajudar os seres vivos de acordo com as necessidades e tendências de cada um. Os Budas têm o poder de abençoar a mente dos outros, abrandando suas delusões e fazendo crescer suas virtudes. Eles também têm a habilidade de emanar inúmeras formas para beneficiar os outros. De todos os meios pelos quais os Budas ajudam os seres vivos, o mais efetivo consiste em ensiná-los a controlarem suas mentes e a seguirem o caminho espiritual, a libertação e a iluminação. O fundador do budismo neste mundo foi Buda Shakyamuni. Depois de ter alcançado a iluminação, Buda deu 84.000 ensinamentos, que são todos eles conselhos para aplacar e superar as delusões, cultivando estados mentais virtuosos. Os ensinamentos de Buda, bem como as realizações interiores que obtemos ao colocá-los em prática, são conhecidos como Dharma. No texto que foi usado como base para este livro, o Bodhisattva Langritampa condensou a essência do Buda Dharma em 8 breves estrofes. Contemplando o significado dessas estrofes, veremos que elas contêm um caminho, passo a passo, à completa paz interior e felicidade. Se colocarmos esses ensinamentos em prática sinceramente, aos poucos dominaremos nossos hábitos mentais destrutivos e autocentrados e os substituiremos pelas mentes positivas de amor incondicional e compaixão. Por fim, praticando as instruções dadas no capítulo sobre a Bodhicitta última, vamos nos tornar capazes de superar a delusão fundamental, a ignorância do autoagarramento, juntamente com suas marcas, e experienciar o êxtase da plena iluminação. Esse é o verdadeiro significado da frase procurar felicidade em uma nova fonte. Embora o poema Os 8 Versos tenha sido escrito há mais de 900 anos, ele continua tão relevante hoje quanto em sua época. Independente de serem budistas ou não, todos os que alimentarem o desejo genuíno de superar seus problemas interiores e de alcançar paz mental e felicidade permanentes poderão se beneficiar com os conselhos de Langritampa.